Amém. Provérbios capítulo 7 diz: Filho meu, obedece os meus conselhos e no íntimo do teu ser guarda os meus mandamentos. Segue as minhas orientações e descobrirás a verdadeira vida. Zela pelos meus ensinos como cuidas da pupila dos teus olhos. Amarra os meus mandamentos aos teus dedos. Escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria: tu és minha irmã. E ao entendimento, considera teu parente próximo. Eles saberão te manter longe da mulher imoral e da pessoa leviana e bajuladora. Da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os incautos, no meio de um grupo de jovens, um rapaz deveras sem juízo. Ele ia e vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher imoral. Depois seguiu em direção à casa dela. Estava chegando o crepúsculo, o final do dia. Caíam as sombras do entardecer, rodeavam as trevas da noite. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e cheia de astúcia na alma. Ela é sedutora, espalhafatosa, seus pés não suportam ficar em casa. Um momento na rua, outro nas praças, em cada esquina se detém à espreita de sua vítima. Precipitou-se sobre o rapaz, beijou-o sem pudor e lhe declarou: tenho em casa a carne dos sacrifícios da paz que hoje preparei para cumprir os meus votos. Por esse motivo, saí ao teu encontro a buscar-te e te encontrei. Já estendi sobre o meu leito cobertas coloridas de linho fino do Egito. Também já perfumei minha cama e o ambiente com mirra, aloés e canela. Venha, embriaguemo-nos com as delícias da sensualidade até o amanhecer. Gozemos os prazeres do amor. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, levou consigo uma bolsa cheia de prata e não retornará antes da lua cheia. Assim, com a sedução ardilosa das suas muitas palavras e gestos, persuadiu, com a lisonja e volúpia dos seus lábios o arrastou. E ele, sem refletir, no mesmo momento a seguiu, como o boi levado ao matadouro, ou como o cervo que corre em direção à emboscada, até que uma flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa em saltar para dentro do alçapão, sem imaginar que essa atitude lhe custará a vida. Agora, portanto, filho, dá-me toda a atenção e inclina os teus ouvidos às minhas palavras experientes. Não permitas que teu coração se desvie para o caminho da mulher imoral, nem vagues desorientado pelas trilhas dessa pessoa. Inúmeras foram as suas vítimas, e muitos são os que por ela foram mortos. A casa dela é uma trilha que conduz precipício abaixo, rumo ao inferno, a morada eterna dos mortos. Meu irmão, pode sentar. Irmãos, sempre que a Bíblia fala de mandamento e desviar, fala de sedução, fala de engodos, usa assim muito constantemente a figura da mulher. Por quê? Porque assim como Deus sempre fala de tempo e usa a figura da ampulheta, né? Muitas vezes. Fala de juízo, usa o fogo, usa espadas, símbolos que ao longo de tempo se desenvolveu em toda uma sociedade. E a mulher se tornou um símbolo de sedução. Você vê lá que a meretriz sobre a besta escarlate, que está embriagada do sangue dos santos, aí diz que ela seduziu todas as nações, ela seduziu todos os reis da terra. Não é isso? Lá em Apocalipse também vai dizer assim, os 144 mil que não se contaminaram com mulheres. Ou seja, esse símbolo, né, da contaminação. Por quê? Porque há uma atração fortíssima sobre os homens, então essa simbologia ela persiste desde Gênesis, Apocalipse e outras coisas mais. E aqui Provérbios vai falar dos mandamentos,
Lógico, quando nós falamos de mandamento, meu irmão, eu espero que você já tenha banido da sua memória que mandamento se resuma à Bíblia. Não faça isso. Deus é um Deus vivo. Então, ele falou, mas não parou de falar. Amém? Deus parou de mandar escrever aqui nesse livro. Mas quantas coisas eu já tenho escrito por ordem do Senhor? Então, Deus não se resume à Bíblia. Isso aqui é o doutorado, tá, irmão? Isso aqui não é brincadeira, não. E quem não entender, vai pagar o seu preço no seu quarto, segundo Mateus 6,6, vai procurar entender, porque não tem mais, nem é mesa redonda para debate. É exatamente assim como eu estou falando. O Deus da geração Jesus Cristo não está resumido em um livro. É impossível, pois por este próprio livro nós entendemos que ele é o quê? Transcendental. Transcendental significa aquilo que não tem limite. Então Deus não está limitado nas páginas desse livro. Só os loucos limitam um Deus tão poderoso. Aqui na página desse livro não está escrito muitas coisas que nós temos vivido, muitas glórias que nós temos vivido, e muitas coisas que Deus nos mandou realizar nesse ministério, nesses quase 20 anos, também não estão escritas aqui. Tem uma alusão lá em Abacuque, né? Olha, tu vai receber a palavra do Senhor, escreve de forma bem legível, para que aquele que passar correndo possa ler. Eu acho que foi aí que entrou as nossas pichações, né? Bíblia assim, Constituição não, e Jesus volta em 2070. Isso revoltou muita gente. Então, eu acho que Abacuque não escreveu nada, mas a gente escreve. Então, irmão, tenta entender que um Deus tão poderoso não pode ser limitado em páginas. Se eu rasgar isso aqui agora, vai alterar Deus? Se eu tirar essa página da minha Bíblia, então essas partes do mandamento ou das instruções de Deus não vão fazer parte da minha vida, da minha história? Não, Deus não está resumido em um livro. Tem gente que diz assim, eu sirvo o Deus da Bíblia. Aí ele encaixota a sua vida nestes conceitos e não dá margem para um mover do Espírito. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis que o Espírito de Deus se move sobre a face das águas, ele se move sobre a palavra. E águas? O que representa a palavra de Deus? Uma água parada ou uma água que se renova? A palavra de Deus não é representada por águas em movimentos. Há um rio que corre do trono de Deus, alegra as moradas do Altíssimo. Há um rio. Rio é parado? Alguém já viu rio parado? Quando você vê uma água parada, você chama de rio? Não, você chama de qualquer outra coisa, mas não de rio. E o Espírito Santo se move sobre os rios da palavra. À medida que as águas se renova também o mover do Espírito. Isso que Jesus fez na minha vida foi tão tremendo, porque muita gente me afrontou. Ao longo de tempos aí, muita gente me afrontou. Não, mas isso não está escrito na Bíblia. Eu falei, não me interessa. Eu ouvi do Todo-Poderoso, lá no meu canto, na minha oração, vou executar. Deus me mandou executar tantas coisas que ninguém nunca viu na Bíblia. Eu executei, prosperei, e Deus foi glorificado, e eu fui abençoado. E vai ser sempre assim, até o final. Enquanto eu viver sobre a terra, meu irmão, na minha vida vai ser assim.
Não tem esse negócio, não, deixa eu ver aqui, ó, se está na Bíblia, né? Que nem teve um mover aí dos dentes de ouro, lembra? Lembra que Deus estava operando em várias igrejas? Eu mesmo vi pessoas que foram acometidas, um rapaz com a boca dele tinha 7 dentes de prata e 2 dentes de ouro, em um culto aquilo aconteceu, um negócio esplendoroso. E várias pessoas que eu conhecia, que eram da secretaria da igreja onde eu conhecia, não tinha dente de ouro, não tinha nada, de repente o pastor lá começou a orar e as coisas começaram a acontecer de uma maneira gloriosa, e teve gente indo para a Bíblia e dizendo, não, eu não acredito nisso não. Por que eu não acredito? Não, porque eu não vejo, nunca houve na Bíblia que Deus tivesse colocado dente de ouro na boca de alguém. Aí começa tanto palhaço tanta teologia de palhaço, com qual objetivo? Com qual objetivo? Deus faz uma coisa milagrosa na minha vida e alguém quer saber o objetivo. Meu amigo, o objetivo tem que perguntar àquele que foi alvo dessa graça e dessa glória. O que aconteceu dentro da alma dessa pessoa, do espírito, dos conceitos, quando ele vê um milagre na sua própria estrutura? Vai perguntar para ele o objetivo. E muita gente ficou pastando. Não, comigo é aqui, na palavra, só na palavra e tal. Tem que estar escrito aqui. Não tem que estar escrito aqui não, porque eu sirvo um Deus vivo que não está limitado aqui. Ele falou tudo isso aqui, mas se ele quiser falar mais coisa além disso, ele pode ou não pode? Irmão, veja bem, hein? Você talvez muitos não estejam tendo noção do que está sendo repetido aqui, né? Porque eu vou te afirmar, tem gente que ouve isso e considera heresia, loucura e pena de morte. Tem gente que diz, não, nada de... Tem gente que é totalmente contra, radical. E sabe o que vai acontecer com eles? Vão morrer. Vão ficar perdidos na letra, e não vão ter o mover do Espírito. Antes que houvesse escrito na Bíblia que alguém tivesse sido ressuscitado, Elias foi lá e ressuscitou. Mas antes dele não tinha nenhum relato de ressurreição. Amém? Não havia nenhum relato na Bíblia, em todo o Antigo Testamento, em mais de 1000 anos de história de Israel, com Moisés, um homem poderosíssimo, durante todo o período dos 39 livros bíblicos do Antigo Testamento, nenhum morto foi ressuscitado com 4 dias. Vem Jesus e ressuscita, mostrando que ele não está limitado lá. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Muitas coisas foram feitas numa época em que não estava escrito. Por exemplo, nós não vemos relatos de expulsão de demônios no Antigo Testamento, não vemos essa impregnação. Vem Jesus no Novo Testamento e vem os aventais de Paulo no Novo Testamento, e Paulo mandava os aventais dele, lembra meus aventais, os demônios saíam, os enfermos eram curados. E alguém poderia dizer assim, não, peraí, deixa eu ver se isso está escrito aqui nos pergaminhos. Não, nunca avental de ninguém expulsou demônio, isso é heresia. Heresia para alguns, poder de Deus para outros. Simples assim. Mas aqui dizia, irmão, filho meu, obedece os meus mandamentos. Irmão, quando você tem os mandamentos de Deus, volto a falar, não são apenas os mandamentos escritos. Eu quero que você tatue na sua mente, põe aí, ó, que nem diz aqui, né? Põe, amarra os mandamentos aos teus dedos, na tábua do teu coração, e inclui isso que eu estou te dizendo. Os mandamentos de Deus não se resumem na Bíblia. Mandamento de Deus é tudo aquilo que Deus se manifesta a você e te ordena.
Se Deus disser para você, abandona a tua esposa, você vai dizer assim, não, eu nunca vi na Bíblia que tem um mandamento para abandonar a esposa. Não vou abandonar não. Aí tu vai ver onde tu vai parar. Você já viu Deus falar coisas que não estão escritas na Bíblia? Quem já viu, levanta a mão. E é por isso que muitos naufragam e outros vão adiante. Uns naufragam e outros ficam de pé, igual a eu e a você. Eu estou de pé. Estou tão de pé que o sistema está doido pedindo a minha cabeça. Quando eles me jogarem na prisão, eu vou dar festa. É tudo que eu quero. E eles não conseguem me prender. Porque os vídeos estão falando a verdade. Qualquer louco, baixa um pouquinho, Afonso. Qualquer louco percebe que o que eu estou falando é verdadeiro. Mas vai chegar uma hora, principalmente movido segundo as profecias, né? Movido pelos próprios judeus, que eles não vão suportar. Porque em todos esses milhares de anos, nunca apareceu alguém com entendimento e discernimento para dizer assim, eu cuspo na cara do Deus dos judeus. Nunca apareceu. Essa palavra faz estremecer crente e lideranças supostamente evangélicas. Que papo é esse de Deus de judeu? O judeu serve um Deus que não aceita Jesus Cristo e o seu sacrifício. Que negócio é esse de reverenciar Deus de judeu? Eu cuspo na cara de Deus do judeu, meu irmão. Deus para mim é aquele que se curva diante do sacrifício de Jesus Cristo, como o Pai de Jesus, que se curva diante do sacrifício. O que é se curvar diante do sacrifício? É aceitar, como ele aceitou, reverenciar, e quem se levantar contra ele, mata. Isso sim. Agora, você reverencia o Deus dos judeus? Já que os discípulos desse Deus, dos judeus, cospe na cara de Jesus Cristo e o nega, que parte tens tu com o Deus dos judeus? Agora eu vou te perguntar, quantos anos, crente, você precisou caminhar no evangelho para vir aqui ouvir essa verdade? E eu te digo, hoje você aposta a vida nessa verdade, você cospe na cara do Deus dos judeus e sabe que vai ficar de pé. Mas foi aqui que o seu entendimento abriu. E te digo mais, não abriria em nenhum outro lugar no mundo, porque ninguém tem a coragem de falar o que eu falo. Muitos, eu conheci um hipócrita, o irmão Marcos também conheceu, chamado Alexandre Reto, né? Um hipócrita, um canalha, está por aí como falso pastor matando algumas pessoas. Eu conheci esse camarada. Aí passou um tempo, nos distanciamos, a gente andava junto para cá e para lá, aí encontrei com ele, conversamos, e aí o papo aprofundou. Eu falei assim, não, na minha igreja não tem celebração de ceia. Ele já tinha lido o meu estudo, foi por isso que ele tocou no assunto, ele tinha lido o meu estudo na internet. Eu falei, não, na minha igreja não celebra ceia. Eu tenho inclusive um estudo que fale sobre isso. Aí ele falou, não, eu também creio dessa forma, eu também creio que a ceia não é para a igreja, mas eu não posso, o meu povo ainda é o meu povo ainda é um povo fraco. E ia ser fraco a vida inteira, porque ele tem medo de falar a verdade. A única coisa que eu sei que fortifica o ser humano é a verdade. Não, o meu povo ainda é um povo fraco, por isso eu não posso falar que ceia, jejum não é para a igreja. Aí eu sem querer, saquei a espada e atravessei na garganta do infeliz. É um infeliz. Se alguém diz que conhece uma verdade, mas que não vai falar, porque tu é fraco, ele quer que tu morra mesmo, que tu fique ali um cachorrinho dependente dele a tua vida inteira, a tua história inteira. Quando ele disse isso, que não, o povo é fraco, eu não posso levar essa verdade para a minha igreja, eu sem querer, na hora eu não tive essa maldade, mas eu falei assim, não, eu me sentiria muito hipócrita,
conhecendo uma verdade e não levando ela adiante, não anunciando ao povo. Ele me olhou assim, só fui descobrir, a ficha só caiu o que eu fiz quando eu cheguei em casa. Eu falei, caramba, me sentiria muito hipócrita, eu chamei ele de hipócrita. Obrigado, Jesus, porque até quando eu não quero matar, o Senhor mata. Agradeci mesmo, agradeço até hoje a Jesus por lembrar disso. Eu estava ignorando o cara. Estou vendo que ele é um mercenário, estou vendo que ele é um vagabundinho dentro da igreja, com um títulozinho de pastorzinho de merda. Um camarada que um grupo dentro da igreja dele se rebela contra o pastor. Porque o pastor, sei lá o que o pastor fez, comprou alguma coisa, aí o grupinho lá de 5, 6 se rebela contra o pastor. Eu já falei o nome do cara, né? Alexandre Reto, né? Falei, porque senão tem que falar, tem que ser direitinho. Eu falo, é como se diz aquele ditado, eu mato a cobra e mostro o pau. Que aqui esse pastor aqui não tem medo de ninguém não, eu dou nome a qualquer um a hora que eu quiser. A hora que eu quiser, não tenho medo de ninguém não. Meu negócio é falar a verdade, e é a verdade na cara dos outros, porque quando a candeia é acesa, ela é posta no velador, não é debaixo da cama não. Aí o hipócrita do Alexandre Reto tem lá uma igrejinha de meia tigela, com coreografia, meninas dançando, rebolando a bunda na frente da igreja, e ele se sente o máximo. Como que se formou a igrejinha do desgraçado? Meia dúzia se rebelou contra o pastor numa daquelas sessões de negócio, começou de discutir. Aí quando os meia dúzia saiu da igreja, foi bater na casa dele. Nós nos rebelamos lá na igreja, nós saímos lá da igreja. E agora a gente quer que você seja o nosso pastor. Aí os inferiores consagraram ele ao pastor. Vai. Depois as pessoas dizem que eu falo demais. Eu já falei, é porque eu só tenho uma boca. Se eu tivesse duas. Não pode, o pequeno não pode consagrar o maior. Infeliz, mas o desgraçado aceita a consagração e virou pastor de um grupinho de canalhas e rebeldes e safados que se levantaram contra a liderança, contra o pastor, e acham que estão na bênção. E eu falava com ele, o outro infeliz, que ele já tinha consagrado a diácono também, dentro do carro, me olhava assim, atravessado. Eu dizia, por que esse cara me olha atravessado? Será que ele é caolha? Aí eu senti que era o papo, eu mesmo sem querer dar papo, porque nós e Jesus somos um, a unção flui de qualquer jeito, não tem jeito. E o camarada ficou olhando. Irmão, como diz Salomão aqui, procura saber o que é o mandamento de Deus para a tua vida, irmão. Vê que Salomão, são raras as citações da palavra inferno, né, no Antigo Testamento, e Salomão aqui no verso 27 ele fala inferno. Inferno é um conceito antigo, conhecido, real, já anunciado por Deus há muito tempo. Então, irmão, zela pela tua vida, zela pela tua existência, zela pela tua eternidade, porque, meu irmão, acredita, você é eterno. Quando eu ou você, seja lá como vai ser que partiremos para a eternidade, quando esse tabernáculo aqui não puder mais estar de pé no tempo determinado por Deus, não é por doença, não é pela bala perdida que esse tabernáculo não vai estar de pé, não. Nem por doença, nem por fatalidade, nem por acidente. Não é isso que vai abater esse nosso tabernáculo carnal, não. Nós sairemos da terra do jeito e no tempo que o Deus poderoso e transcendental assim determinar. Ninguém aqui vai cair em leito de hospital para depois partir para a eternidade, não, excetuando se assim for o projeto de Deus. A regra bíblica de nós partirmos dessa terra é com saúde, digo mais, com muita saúde. Essa é a regra bíblica. Então, quando esse tabernáculo aqui
expirar o seu tempo, meu irmão, esse espírito que aqui eu estou falando contigo, eu sou um espírito. Você é um espírito aprisionado para os projetos de Deus dentro deste corpo e você não pode sair da terra. Você não tem permissão de sair da terra, porque você está aprisionado dentro desse corpo. E esse corpo depende da alimentação que vem da terra, a terra que sustenta as árvores, a terra que produz o pão, como disse Jesus, a terra que dá o peixe, a terra que sustenta o boi. Então esse corpo precisa dessa alimentação, mas quando isso aqui perecer, esse espírito que está aqui dentro vai sair. Tipo, você não vê o arrebatamento de servos de Deus? Ezequiel não foi arrebatado, Daniel, me parece que teve um período de arrebatamento, ou talvez esteja confundindo, mas João lá em Pátimos, Paulo diz que conhece um homem, se não sabe se no corpo, fora do corpo, foi arrebatado ao terceiro céu, mas hoje pelas versões mais atualizadas nós já sabemos que esse homem era o próprio Paulo, não é, ele não quis dizer eu fui, então eu conheço um homem, para que ele não se exaltasse, talvez, quem sabe. Então esse espírito é eterno, e quando você sair desse tabernáculo, você nunca mais deixa de existir, quer caindo no inferno ou quer indo para a glória de Deus. Então, meu irmão, atente para a direção de Deus na tua vida, para que quando você partir desse tabernáculo, meu irmão, você possa partir confiante, como disse o próprio apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Você traz no teu corpo as marcas de Jesus Cristo? Você já experimentou curas do Senhor? Quem já experimentou cura de Deus aí? Quantas pessoas? Você já sentiu que é aquela unção sobrenatural da presença das coisas espirituais envolvendo a tua vida? Isso aí todo mundo já sentiu, né? Todo mundo sabe que isso é real, irmão. Isso aí são lampejos, essas curas sobrenaturais que te levaria a gastos e sofrimentos nos médicos, e essa unção, isso aí é lampejo da existência do sobrenatural, do que é eterno, que vai fazer parte da tua vida por toda a eternidade. Essas curazinhas que Jesus tem dado para nós nesse mundo, que são gloriosas de acordo com essa sociedade que vivemos, essas curazinhas são lampejo da cura eterna que estará sobre a nossa vida. Essa unçãozinha que a gente sente aqui, isso é um lampejo da unção que será eterna sobre as nossas vidas. Esse sentimento de adoração é um lampejozinho do que adoraremos pelos séculos dos séculos sem fim. Essa alegria, esse gozo, essa glória, isso são só lampejos. Então, irmão, valoriza a sua eternidade. Olha quantas pessoas nesta hora estão batendo cabeça nos terreiros de macumba. Quantas meninas estão sendo estupradas, e eles não gostam de falar isso não, problema deles. Quantas meninas estão sendo estupradas nesta hora por pai de santo? Quantos meninos estão sendo violentados por padres nesta hora? Por quê? Porque as pessoas, eu vou botar o meu filho ali para aprender, para ser um homem de Deus. Imagina ser homem de Deus num prostíbulo católico. É a ignorância do ser humano. E quantas crianças estão sofrendo angústias profundas, irmão. E hoje eu tenho que dizer o quê? Não importa, até se você já passou por essas situações. O que importa é o que você sabe agora, o que você tem agora, o que você conhece agora. Rega você mesmo isso na tua vida e não deixa se perder. Valoriza, impõe dentro da tua alma, quer eu viva, quer eu morra, eu tenho que ser do Senhor. Sabe? Vai morrer, morre com a verdade, não retrocede, não volta atrás na verdade, porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, isso que Salomão fala, filho meu, obedece os conselhos, guarda os mandamentos, aí ele diz assim, olha, amarra os mandamentos aos teus dedos, escreve na tábua do teu coração. Lá no Antigo Testamento Deus falou assim para os judeus: escreve nos umbrais das tuas portas.
Toda hora que tu entra e sai da tua casa, tu vai ler os mandamentos. O que vai acontecer? Tu vai decorar, aquilo vai fazer parte da tua vida, aquilo vai ser o teu escudo e broqueu, aquilo vai ser a lâmpada dos teus pés, a luz do teu caminho, aquilo vai te dar força para resistir a todo mal, igual a Jesus. O mal veio contra Jesus, o diabo no deserto, Mateus 4, e Jesus vai e cita, não, mas está escrito. Por que ele citou o que estava escrito? Porque ele aprendeu o que estava escrito, ele cria naquilo, e aquilo lhe deu força, aquilo lhe deu a capacidade de resistir ao mal. Irmão, luta pela tua vida, luta pela tua história, porque todo dia a serpente vai se andar no teu caminho, e como diz lá em Gênesis, o mal está porta, o mal jaz à porta e cumpre a ti dominá-lo. Valoriza a tua vida, valoriza a tua história, não se distrai, não seja relaxado com a tua vida espiritual, esteja sempre com as espadas e os escudos tudo em punho. Surgiu a situação, lembra-te que tu é cristão, lembra-te. Salomão vem falando um monte de coisa, ele diz assim, acaba lá, na sedução das mulheres, tu tem que brincar com a sedução das mulheres, tu tem que desenvolver um entendimento, um conhecimento, uma espiritualidade, que prostituta para você seja coisa de criança, que sedução, que lamúrias e que chantagens e corrupção, que tudo seja coisa infantil para você, meu irmão. Você tem que ser indestrutível. Todos podem cair, menos você. Fica de pé, deixa quem quiser cair. Luta pela tua vida, luta pela tua história, luta pela tua estrutura. Lembra-te que há uma eternidade, irmão, e essa eternidade está próxima, está muito próxima. Eu já sinto o ar do milênio se aproximando. Deus já impregnou a minha mente com várias coisas que vão acontecer no milênio. No milênio nós viremos para fazer justiça nessa terra, irmão. É um privilégio fora do comum, uma coisa totalmente transcendental. Milênio, coisa que ninguém nem acredita. Eu estou falando que nós voltaremos com Jesus. Eu acredito agora, em 2045. Nós voltaremos. Muita gente nem crê, acha loucura. Aí vem outros panacas e diz assim, não, a volta de Jesus daquele dia e hora ninguém sabe. Amigo, eu não sou ninguém. Eu sou alguém, eu e Jesus somos um. Ninguém sabe, mas nós não somos ninguém, nós somos geração Jesus Cristo. Ninguém é a Assembleia de Deus, ninguém são os batistas, ninguém são os católicos, ninguém é todo mundo, nós não. Deus olhou para nós e não nos vê como ninguém, Ele nos vê como alguém, e o Pai sabe dia e hora, e aquilo que Ele quiser revelar, nós só queremos executar, ouvir, realizar. Salomão diz, não permitas que teu coração se desvie para o caminho da mulher imoral, nem vagues desorientado pelas trilhas dessa pessoa. Mas isso é para qualquer coisa. A mulher é o símbolo, como já falamos, o símbolo da sedução do homem, né? Tem homem que não resiste uma menina mais nova, todo mundo sabe disso. Tem homem que fica louco por uma cantada de uma mulher, por uma saia mais curta, por uma bermuda apertadinha. Todo mundo sabe disso, homem é homem em qualquer parte do mundo. Mas, meu irmão, lembra-te que tu não é apenas um homem, tu és templo do Espírito Santo. O que sucede ao mundo não sucede a nós. Pode até suceder, mas a nossa resposta vai ser diferente. Salomão coloca aqui, irmão, fala dessas seduções tendo como simbologia a mulher, mas é tudo na tua vida, irmão. Não deixa que nada te seduza. O dinheiro,
O dinheiro é outra coisa citada demais. Tem pessoas que vêm para a igreja para ganhar dinheiro. Como? Eu vou explicar. Eu estou com Deus, agora eu estou com Deus, então Deus vai me abençoar, Deus me abre as portas, Deus me faz um empresário, Deus me faz rico, Deus multiplica o meu dinheiro, Deus que eu ache dinheiro no meio da rua, Deus... Entendeu? Não é isso, você não foi, Jesus não morreu na cruz para te dar esse cristianismo vagabundo, fajuto e sem sentido. Entre na igreja, quer ser forte mesmo? Entre na igreja e diz assim: Jesus, estou eu aqui, o que o Senhor quer que eu lhe entregue hoje? Quanto mais renúncias existirem na tua vida, muito mais forte tu serás. Quanto mais renúncias, lembra da palavra? Eu meço os meus servos pelas suas renúncias. Muita gente aqui, irmão, tem curas que nem sabe o quanto ia sofrer e padecer em cima de um leito. Nem sabe o quanto ia gastar com médicos, nem sabe o quanto ia rolar em cima de cama, em hospitais, por mais que você tenha bons planos de saúde, meu irmão. Você está pensando que plano de saúde faz diferença? O ser humano que atende no hospital público é o mesmo que atende no hospital particular, meu irmão. Estar na mão de homens é sempre uma questão. O bom é estar na mão de Deus. Você precisa de uma cura hoje? Mas não esqueça que a principal cura que você precisa é o discernimento entre o certo e o errado. A principal cura que você precisa é uma unção que te fortaleça, para que depois que tu enxergares o certo, tu andes nele. Muita gente, eu conheço Bíblia. Aí tu vai conversar com um camarada, não, porque é aquela questão. Não, de Bíblia eu entendo, meu amigo. Eu conheci um monte de gente, doutor em teologia, que conhecia um monte de Bíblia, mas não resistiu um rabo de saia. O que adianta a teologia? Não resistiu ter uma amante. Não resistiu às prostitutas. Nós tivemos isso com grandes nomes, Jim Swaggart. Não resistiu à política, os abraços, as lisonjas, como diz aqui, não tem uma palavra que fala de lisonjas. Benny Hinn não resistiu a apertar a mão de um presidente e se associar a eles. Billy Graham não resistiu, como ele diz, ultrapassar a linha da política. Disse que se arrependia, se pudesse voltar atrás, nunca mais faria. Que voltar atrás? Tem coisas que não adianta, não dá para voltar. Tu tem que ser santo, santo e santo todos os dias. Tem que ser verdadeiro, justo, íntegro todos os dias. Tem que andar numa consciência, não que tu mesmo cries para ti, mas numa consciência que o Espírito Santo gere em você. Em que muitas coisas que as pessoas vão estar dizendo que é errado, você vai dizer que é certo. E muitos que vão dizer que é certo, você vai dizer que é errado. E o que vai prevalecer é aquilo que o teu Deus te ilumina. Ou porventura pensamos nós igual ao mundo? Ou porventura os pensamentos de Deus são iguais aos pensamentos dos homens? Não diz porventura, os meus caminhos e meus pensamentos são mais altos que os vossos. Porventura não está escrito, profundidade das riquezas, tanto da ciência quanto da sabedoria e do conhecimento de Deus? Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele para que lhe seja restituído? Se por Ele, para Ele são todas as coisas. Veja bem o que a Bíblia diz. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? O que é o certo e o que é o errado? Só aquilo que Ele falar. Ninguém conhece a mente dele. Ninguém sabe o que Ele vai tratar por certo, ninguém sabe o que Ele vai tratar por errado, exceto naquilo no qual Ele se manifestar e dizer, para mim o certo é isso, para mim o errado é aquilo. E quando Ele se manifestar e te der o errado como certo, ata no teu pescoço,
prende nos teus dedos e não esquece. Esse é o mandamento para a tua vida. A palavra parece simples, né, irmão? Mas a unção que está entrando na cabeça é poderosa. E Deus tem feito isso. Tem trazido palavras que, mesmo que muitos não compreendam, a unção que Ele faz descer nessas palavras, ela opera um milagre dentro da mente, que depois você vai ver que verdadeiramente você se torna uma nova criatura, mas muitas vezes não detecta o momento em que aquele milagre começou. Exulta e canta. Libertação. Libertação. O teu Deus transcendental, a escala dele de certo e errado. Olha o que tu vai responder, eu vou te perguntar. O teu Deus transcendental, a escala dele de certo e errado é igual à do mundo? Se a escala de certo e errado de Deus fosse igual à do mundo, o mundo estaria salvo e não perdido. Primeiro entrou a unção, agora entrou essa palavra. Deus está fazendo coisas tremendas, meu irmão. Coisas gloriosas. Nós vivemos aqui um pedaço do céu. Existem vários leões lá fora. E o alvo deles é cada um de vocês. Ser forte, meu irmão. Porque tu pisarás leões. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Ele me livrará, te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Nos cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas nós estaremos seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos tu olharás e verás a recompensa do ímpio. Porque do Altíssimo tu fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ele vai dar ordem aos teus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas mãos para não tropeçares nas pedras. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porque assim diz o Senhor: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Os leões não vão parar de rugir, mas eles não podem partir contra ti.
a menos que eles detectem. Quando eles conseguirem detectar que conseguiram te intimidar, então eles te devorarão. Mas se quer a intimidação eles perceberem em ti, tu ficarás de pé, porque Deus sustenta os que se põem de pé. Disse-me, filho do homem, põe-te em pé, falarei contigo. Nesta peleja não tereis que pelejar, estai de pé e vede o livramento que dará o Senhor vosso Deus. Porque quando um exército perde um líder, ainda assim, ele tem que saber que tem um Deus. Líderes são limitados, Deus é transcendental. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Escuta essa palavra. Somente quando tu estiveres pronto para adorar um Deus além da Bíblia, então verdadeiramente estarás pronto para as grandes obras do Senhor. Por quê? Porque para saberes sobre um Deus além da Bíblia, é necessário que tu ouças da boca de um homem e não do livro. Todas as vezes que tu fores ao livro, tu saberás somente o que está no livro, mas quando vieres ao sacerdócio, o Espírito do Deus vivo falará contigo. Preço, joelhos dobrados, clamai, começa clamando, suplicando por si mesmo, compaixão e misericórdia, declare as suas mazelas e misérias diante do Deus vivo. Quando sentires a unção que Ele aceitou o teu holocausto, aí tu poderás erguer-te em louvor, adoração e interceder por quem tu quiseres e clamar pela justiça que quiseres, porque quando a unção que vem te liberta, ela te isenta da justiça. A vida de vir à igreja e voltar para casa, isso é vida de católico. Tem gente aqui dentro vivendo igual católico. Eu cuspo no Deus católico. Cuspo nos católicos também. Cuspo neles também. São falsos e mentirosos. Não querem a verdade. Se a tua vida é sentar no banquinho da geração Jesus Cristo e voltar para a tua casa, e não levar a igreja para a tua casa, a igreja para a tua vida, a igreja para a tua história, pode anotar o dia de hoje e começar a contar em contagem regressiva, tu sumirás da geração Jesus Cristo, porque isso aqui não é o que muitos pensaram por aí. Eu vou te dizer o que é igreja. Está vendo essa placa que está aqui, Centro de Seleção e Justiça? Centro de Seleção. Como é que diz a Escritura? Muitos são e poucos. Nós chamamos isso de quê? Seleção. Então tu está pensando que aqui tem novidade. A igreja sempre foi um centro de seleção. A porta sempre foi estreita. Quando você vê igrejas lotadas e inchadas, é porque lá está todo mundo a caminho do inferno. Igreja verdadeira, Jesus saiu e escolheu 12, e um ainda era um traidor. Depois de tudo que Jesus fez,
no cenáculo, depois de tudo que Jesus fez por toda a nação de Israel, Samaria, mortos ressuscitaram, demônios foram expulsos, milagres e mais milagres, legiões, a fama de Jesus percorreu todas as nações. Depois de tudo isso, aguardando a promessa, no cenáculo, no pináculo de Salomão, estavam apenas 120 pessoas. 120! E os fenícios conheceram Jesus, os assírios conheceram Jesus, toda Samaria conheceu Jesus, toda a faixa de Gaza, todo mundo conheceu Jesus, mas na hora de receber a promessa só tinha 120. Muitos são, poucos, centro de seleção e justiça. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Aleluia, Deus. Grandioso é o Deus vivo. Verdadeiramente a minha alma estremece diante do nosso Deus. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu nesta noite, eu vi uma serpente, e essa serpente era gorda. Eu vi um homem segurar na cauda dessa serpente. Então essa serpente, ela vomitou o que ela tinha ingerido. Então essa visão cessou. Logo em seguida, eu vi a Bíblia e a página da Bíblia, ela se transformava em homens. Quando ia passando, cada vez que ia passando mais homens ia aparecendo. E assim diz o Senhor: guarda os meus mandamentos, guarda a minha lei, guarda os meus estatutos, guarda o que sai desse púlpito, porque é o meu mandamento. Assim diz o Senhor. Amém. O Marcos, o André. A paz, irmãos. Júnior, agora no louvor, filho, o anjo veio, enrolou um manto sobre o seu corpo, e eu via esse manto enfumaçar. Ele enfumaçava e ele encharcava, depois ele desenrolava e ia embora, irmão. O Deus da geração Jesus Cristo lhe trouxe uma bênção na tua saúde nesta noite. Louvado seja Deus. Mestre, durante o louvor, cada dia que eu vivo, mais te amo, eu vi 2 anjos se aproximar do Senhor. Um tinha uma bolsa, não era uma bolsa dessa terra, era uma bolsa diferente. Então ele parou diante do Senhor e na parte direita da perna ele levantou a calça, deu uma dobrada nela, tirou os sapatos e a meia. Ele, com um pano, ele molhou esse pano numa bacia com água. Ele começou a passar na perna do Senhor, entre a canela e os pés. Ele via que tinha umas marcas, como se fossem umas manchas. E ele passava e olhava para tirar aquilo. E ele passava, só que aquilo não saía. E ele passava. Então, ele sacou essa bolsa, ele tirou um pé e uma perna nova e colocou no lugar da perna direita do Senhor, mestre. Louvado seja Deus. Durante a palavra, quando o Senhor falava sobre nós não ser corrupto, não
não dá vazão às coisas desta terra, né? Falava muito de mulher. Deus me fez observar as cadeiras da igreja. E quando eu vi sentado, eu vi o Senhor em vários lugares. Só que uns que era o Senhor, mas não era, era como se fosse. Eu olhava, uns tinham a face do Senhor, mas os olhos não. Outros tinham os olhos, mas o nariz era diferente. Outros tinham o nariz parecido, porém a boca não era a mesma. Outros tinham um braço parecido, mas o outro era da própria pessoa. E aquilo me intrigou. E assim diz o Deus da geração Jesus Cristo: ninguém é igual a ti, ninguém é semelhante a ti, assim diz o Senhor, tu és único. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. Quando o Senhor falou da sua mãe, eu vi uma senhora na sua frente. Eu vi o Senhor crescer na frente dela de uma maneira muito absurda, mestre. E o Senhor deu uma palavra àquela senhora que estava na sua frente e disse: mulher, eis aí os seus filhos. Aleluia, Deus. Eu tive uma visão, mestre, com o Alex. Eu via ele com os braços assim para frente, e nessa parte do pulso saía pó de pedra, mas também saía pó de madeira misturado com serragem. Isso das duas mãos, e à medida que aquilo ia caindo, ele ia secando. Os olhos deles iam se abrindo, como se ficasse esbugalhado. Essa é a palavra. Ele ia secando, e aquele pó ia saindo pelos seus braços, pelos seus pulsos, e ele ia secando. Eu ficava vendo aquilo na visão. Chegou um momento que aquele pó ia parando, ele estava tão magro que parecia uma caveira, e ali essa visão cessava. Até aqui, mestre. Assim que começou o culto, eu vi as pessoas como se tivessem pelos, muitos pelos, como se o pelo cobrisse os olhos, cobrisse todo o corpo. Então o Senhor vinha, mestre, na medida da pregação, com uma tesoura, ia cortando os pelos, mas só dos olhos, não de todos, mas de algumas pessoas, para que pudessem ver. Amém. Quando a irmã Dayana estava louvando, eu tive uma visão de uma grande face de pedra que ficava atrás de você, irmã. E essa face sorria, essa grande face de pedra. Amém. Eu tenho uma palavra para o irmão Tiago. Eu fui levado até onde você está, irmão. E eu vi as construções e tudo mais. E Deus me manda te entregar uma palavra. Ainda eu tenho uma obra contigo nesse lugar. Quando o irmão Altair estava louvando, eu vi muitas espadas. Algumas espadas foram entregues para alguns. Eu vi muitas espadas, eu vi o céu se abrir e espadas descendo, uma luz tremenda.
E eu vi novamente aquela espada como se fosse a espinha de alguém, a espinha dorsal de alguém. Aquela espada novamente estava aí e ela fazia agora como se costelas junto dela. E eu vi uma espada muito dourada, assim, como se fosse ouro, mas não era ouro. Como se fosse o ouro do céu, e ela brilhava, ela tinha uma luz fora do comum. E ela era entregue ao Senhor, mestre. Amém. Quando o Senhor começou a citar a palavra em meio à pregação e desceu aquela unção, eu tive uma visão. Eu via muitos cavalos, e esses cavalos eles tinham como armaduras de ouro. E esses cavalos eles começavam a se atiçar para a batalha, e os seus cavaleiros também eram de ouro. E eles se atiçavam e ficavam como guerreiros inquietos para a batalha, assim eles ficavam. E à medida que o Senhor ia falando, a visão foi prosseguindo. E eu vi diamantes no meio da congregação, diamantes muito belos. E eu vi os 7 castiçais. E esses 7 castiçais estavam parados na frente do púlpito do lado esquerdo. E eu vi as chamas deles não estavam mais acesas, mas eles se preenchiam com diamantes. E os 7 castiçais se preenchiam com 7 diamantes cada um. Cada um dos castiçais dos 7 se preenchiam com mais 7 diamantes dentro deles. E então, esses castiçais, eles viraram como se fossem um algo como anéis. Assim foi o que eu vi, ficou algo como anéis. E eu vi que o Senhor ia encaixar isso na mão, mas a visão cessou. Mas como se ela fosse para a continuidade dela fosse isso, mas ela cessou. Ela terminou quando o Senhor ia para encaixar uma espécie de vários anéis juntos. Ele se moldou de uma maneira incrível, foi isso. E ele se moldou e o Senhor ia encaixar na mão. Amém. Mais alguém? Sim. Mestre, tem 3 portas aqui e 3 chaves. Uma dessas portas, ela é menor, ela vai ser entregue a um homem lá em Santa Catarina que não é o Rômulo. Essa porta é menor, inclusive tem uma chave que o anjo traz e leva para Santa Catarina. As outras 2 portas têm mais ou menos 2 metros de altura. E o anjo que está com essas 2 chaves, ele entrega ao Senhor. E são para 2 pessoas que estão aqui no templo, mas não me foi revelado de quem era. Essas 2 portas, as portas são de ouros e as chaves também, e foram entregues para o Senhor entregar às pessoas. Amém. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé então. Diz a Bíblia: queres ter vida? Guarda os mandamentos. Brevemente, para alguns mais cedo, para outros um pouquinho mais demorado, mas brevemente, todos nós passaremos deste mundo. Procura saber o que você crê da eternidade. Procura descobrir se o que você crê é verdadeiro. Faz como um dia eu fiz. Entra num quarto e diz: Deus,
se tu és verdadeiro, se tu existes, me prova. Daquele dia em diante, nunca mais eu duvidei que havia um Deus poderoso. Senhor dos altos céus, leva o teu povo na tua graça, na tua paz. Fortifica, Senhor, porque lá fora estão os leões, rugindo, buscando a quem possa tragar. Mas, Senhor, o teu Espírito está em nós e a tua promessa é sobre nós. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas tu, Senhor, é quem nos sustenta. Muitas vezes ainda com um calcanhar ferido, é por debaixo dos nossos pés que tu esmagarás a cabeça da serpente. Assim, Deus, glorifica o teu nome, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Mestre, tem um anjo aqui, e o semblante dele é muito pesado, um semblante sério. Ele tem uma espada muito grande na mão e afiada a ponta. Paulo Mota e Ketri, quando vocês estavam com a cabeça baixa, o anjo chegou diante de vocês, colocou a espada no queixo, e com a espada ele levantou as vossas cabeças e perguntou: o que queres? Ketri, quando ele levantou a sua cabeça, a ponta da espada chegou a pegar no seu pescoço, e eu vi pingar sangue. E a pergunta foi a mesma: o que queres? Assim diz o Deus da geração, Jesus Cristo a vós. Amém, mestre. Ninguém mais. Leva-nos, Senhor, debaixo das tuas onipotentes asas. Nós continuamos lutando, Senhor. O nosso desejo nós conhecemos, e as nossas forças só tu sabes. Fortifica-os, Senhor, para que se cumpra a tua palavra. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Leva-nos, pois nós somos os teus guerreiros. Nós que por ti daremos a vida, Deus. Aleluia. Vamos em nome de Jesus.